Olá, bem-vindos a mais um podcast à escolha do consumidor. Neste episódio vamos falar de confiança e credibilidade das marcas do setor bancário e financeiro. Para esta conversa tenho comigo Ricardo Valadares, diretor de comunicação e marca do Millennium BCP, e João Freitas, diretor de inovação e criação de valor da Cofidis Portugal. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Ricardo, comece por si. Qual é o tipo de consumidor que procura a marca? Vamos lá ver. Nós somos um banco universal e, portanto, temos 2,5 milhões de clientes. Não podemos dizer que há um tipo de consumidor específico do Millennium BCP, mas há certamente o consumidor que se identifica com a marca BCP. E para isso o que temos que ter é uma ligação com o mercado, saber interpretar o mercado, saber interpretar as tendências e apresentar soluções que sejam as soluções adequadas para as necessidades dos consumidores. E esse eu acho que é a principal tarefa das marcas é procurar entender o mercado, procurar entender o consumidor e saber que tipo de produto necessitam para lhes podermos oferecer. João, na Cofidis também é assim que se processa? Bem, eu diria que na Cofidis o nosso posicionamento é relativamente claro, não é? Portanto, nós somos uma empresa de crédito ao consumo e o consumo é facto central e transversal na vida das pessoas, dos clientes, dos consumidores. Portanto, nós procuramos estar presentes com soluções que são úteis, simples, relevantes, na hora certa, no momento certo e comunicado da forma certa, para conseguirmos ser relevantes para o máximo tipo de clientes possíveis, porque quer estejamos a falar de um cliente com tipo de vida A ou tipo de vida Z, estes clientes consomem e, portanto, nós acreditamos que podemos ser relevantes para todos. Sendo uma empresa de crédito, a confiança na marca vai ser algo que o consumidor, um fator que faz com que o consumidor procure a marca? Eu diria que a confiança é um tema central quando nós falamos de um arquétipo dos temas mais importantes e centrais na vida das pessoas. E a componente financeira, o dinheiro, é algo efetivamente importante. E, portanto, esta indústria, seja do crédito ao consumo, mais em particular, seja os serviços financeiros, a indústria financeira mais global, isto está intimamente ligado com o tema da confiança. Nós acreditamos que a confiança é algo que tem que ser construída através da experiência que os clientes e os consumidores têm com as marcas e com as instituições. E, portanto, a confiança é algo de longo prazo e é algo que é construído com base nesse somatório de experiências e nós temos que estar focados em conseguir providenciar evidências através da forma como nos relacionamos, como comunicamos, como apoiamos os nossos clientes nos momentos mais complicados ou nos momentos de maior felicidade, e essa confiança vai sendo o somatório disso tudo. Ricardo, no Millennium BCP a confiança também é feita a partir do somatório de experiências que o cliente tenha com o banco? Sim, e eu diria que a confiança é o ativo mais valioso que uma instituição financeira pode ter, porque é algo que se constrói ao longo do tempo, leva muito tempo a construir, mas é muito fácil de destruir e destrói-se em poucos dias. E, portanto, as marcas que não merecerem a confiança dos clientes são marcas que não têm futuro. E esta confiança constrói-se passo a passo, dia a dia, como o João dizia, nos momentos difíceis e nos momentos felizes dos clientes, mas é algo em que verdadeiramente temos que apostar. E não temos que apostar porque dizemos que somos um banco de confiança, isso não vale nada. Temos é que demonstrar no dia a dia que somos um banco de confiança. E somos um banco de confiança porque estamos cá para ajudar os clientes, porque temos as soluções que os clientes necessitam, e porque somos um banco de relação. E isto é fundamental. Nós temos balcões, temos pessoas,
Temos, obviamente, muito digital, mas é esta complementaridade entre o digital e o humano que te faz a diferença nas organizações. E é isto que ajuda a construir esta confiança. E isto é um caminho longo que se vai fazendo, que se vai percorrendo ao longo do tempo, mas é certamente o ativo mais importante. E para nós termos a confiança, temos que realmente saber o que é que o cliente precisa. E em vez de... Eu acho que o conceito de pensar produto e pensar cliente mudou substancialmente. E nós invertemos completamente o processo. Fazemos-lo de fora para dentro e não de dentro para fora. Porque é muito fácil nós olharmos para o balanço das nossas instituições e dizer, vamos lá ver que produto é que dava jeito ao nosso balanço de nós podermos vender. Mas essa é a forma errada de estarmos no mercado. Aquilo que temos que fazer é saber ouvir o cliente, saber ouvir as suas necessidades e a partir daí construir soluções que vão ao encontro das necessidades dos clientes. Se calhar para o P&L não é aquilo que é mais vantajoso no imediato, mas a longo prazo é aquilo que traz mais retorno e isso é confiança. E sendo que parte desse ativo pode ter sido um pouco perdido com a pandemia ou alterado com a chegada da pandemia? Eu sinto justamente o contrário. Sinto que com a pandemia aumentou, aliás, e não sou eu que o sinto, são os estudos de mercado que dizem que com a pandemia aumentou a confiança com os serviços financeiros em geral. Não estou a falar agora em particular do Millennium BCP, onde nós também notámos de forma muito evidenciada essa melhoria e esse aumento da confiança. E porquê é que aumentou a confiança? Eu acho que isto tem razões que são muito tangíveis e concretas. Foi que uma pandemia para a qual ninguém estava à espera, mas mostrámos todos que estávamos preparados para lidar com a pandemia. E de um dia para o outro, as nossas sucursais continuaram todas abertas aos clientes. Tivemos que readaptar a nossa coreografia comercial e os clientes viram que puderam continuar a confiar nos seus bancos e a ter acesso aos seus produtos financeiros de uma forma agora mais diversa, não só através das sucursais às quais continuaram a poder ir, mas principalmente através do digital que passou a fazer parte do dia-a-dia dos clientes. E, portanto, esta pandemia foi como que um acelerador de tendências e o facto do cliente se ter percebido que continuava a poder contar com o seu banco, com o Millennium BCP, isso fez aumentar os níveis de confiança e também por uma outra razão, foi que os bancos e todas as instituições em Portugal em geral foram fundamentais para que o país não parasse. Foram fundamentais, por exemplo, na colocação das linhas Covid. Foi fundamental que empresas que eram viáveis não deixassem ou não morressem. E, portanto, foi fundamental continuar a financiar essas empresas, sabendo que depois da pandemia essas empresas continuavam a ter a sua vida própria e a ter a sua sustentabilidade e o seu modelo de negócio. E, portanto, aqui eu acho que as instituições financeiras ganharam muita confiança dos consumidores. João, qual é a sua perspectiva? Eu partilho da perspectiva. Eu diria que a pandemia foi naturalmente uma disrupção do ponto de vista da evolução natural das coisas e as instituições financeiras fizeram um step up e conseguiram entregar, conseguiram estar lá, conseguiram no final do dia cumprir com a sua missão. E eu acredito que essa sequência de eventos certamente que reforçou o nosso posicionamento enquanto instituições, enquanto empresas, e mostrou que efetivamente nós conseguimos ter a agilidade suficiente para nos adaptarmos e para continuar a servir os nossos clientes. Eu estou muito, muito de acordo aqui com a perspectiva do Ricardo, porque nós, enquanto organizações, historicamente fomos criadas à volta de uma ideia de que temos um produto e temos que distribuir esse produto. E que o shift fundamental é e isto hoje em dia pode parecer um pouco um lugar comum, porque depois uma coisa é dizê-lo, outra coisa é conseguir executar e fazê-lo, mas centrar-nos efetivamente no cliente, nas suas necessidades e depois conseguir acrescentar valor é aquilo que vai dar perenidade, sustentabilidade a estas organizações. E quando acontece uma disrupção como foi o Covid, ou como está a ser, se calhar hoje menos, mas como foi o Covid, estas empresas, organizações conseguiram
continuar a acrescentar valor na vida destas pessoas. Se calhar de uma forma diferente daquela que tinham feito, ou com nuances que são específicas ao contexto, e portanto isso prova que este modelo é o modelo certo, não é? Os clientes têm necessidades e as empresas têm que conseguir antecipá-las e têm que conseguir servi-los. E quem fizer isso melhor vai, no longo prazo, ganhar. O perfil de consumidores que vos procura foi alterado com a pandemia, bem como os seus hábitos, ou o tipo de cliente são os mesmos? Bem, eu diria que do lado da Cofidis, e aqui se calhar há pontos de distinção entre as nossas duas empresas. Nós somos uma empresa de crédito ao consumo e a gênese da Cofidis está no crédito à distância. Naturalmente que o crédito à distância há 20 anos atrás é um crédito à distância feito de uma forma radicalmente diferente do que é o crédito à distância feito hoje. E portanto, para nós, houve uma adaptação. Não quero menosprezar a importância e a dificuldade da adaptação, porque efetivamente as organizações vão evoluindo e quando é preciso mudar algo mais fundamental é complexo, não é? É complexo e há atritos e há dificuldades, mas foi uma adaptação de fazer o crédito à distância de uma forma diferente, mais digital, end-to-end, não digital só numa parte, não digital só na outra parte, mas verdadeiramente uma experiência o mais fluida possível e o mais relevante possível. Do ponto de vista de perfil de cliente, eu diria que nós estamos a ver várias forças que estão a moldar os hábitos dos consumidores hoje em dia, não é? Portanto, nós temos um excesso ou uma quantidade muito grande de liquidez no mercado. Tivemos pessoas muito tempo a consumir menos e, portanto, temos poupança acumulada num determinado sentido. E hoje em dia, se calhar, vemos que no lado das nossas soluções de crédito, mais no espaço dos pagamentos, não é? Porque nós depois nós colocamos produtos de crédito ao consumo de forma diferente no mercado, mais clássicos, mais virados para o ponto de venda e para o pagamento. E nós vemos que este segundo eixo é um eixo que está a desenvolver-se muito rapidamente e é um eixo que é muito relevante para um espectro maior de consumidores. E, portanto, eu diria que estamos gradualmente a conseguir alargar o leque de consumidores, de pessoas para as quais nós conseguimos ser relevantes, e acho que a pandemia, sim, tem vindo a ser um acelerador. No caso do milénio, o Ricardo há pouco já tinha falado do facto de a pandemia ter alavancado aqui um pouco o digital. Esse deve ter sido um dos hábitos que talvez tenha sido criado também no milénio, a procura cada vez mais pelos serviços através do digital, e em relação também ao perfil dos consumidores. Começando pelo perfil dos consumidores, eu acho que ele se alterou profundamente nos últimos anos e que essa alteração foi ainda mais vincada com a pandemia. E porquê é que eu acho que o consumidor hoje é totalmente diferente daquilo que era há 10 anos atrás? Não precisamos de recuar mais. O consumidor hoje é muito mais informado. É um consumidor que tem mais informação porque tem mais sítios onde ir buscar a informação. É um consumidor mais consciente e aqui há uma diferença entre as entidades de crédito ao consumo e os bancos. Nós não dizemos que temos crédito ao consumo, nós temos crédito pessoal porque acreditamos que é um crédito com um propósito, ou é para a educação dos filhos, ou é para fazer uma pós-graduação, ou é para comprar um automóvel, sem problema, mas é crédito pessoal para ajudar a pessoa, porque enquanto instituição financeira temos que ser responsáveis também quando emprestamos dinheiro, porque nós emprestamos dinheiro, nós não damos crédito e, portanto, esse dinheiro tem que ser devolvido e tem que ser feito de forma consciente. Mas o consumidor é um consumidor mais informado e ele, quando vem falar com uma instituição financeira, quando vem falar com o Millennium BCP, tem perfeita noção daquilo que quer e já fez o seu trabalho de casa, já foi fazer várias simulações, já foi comparar vários produtos. Dou-lhe o exemplo, por exemplo, dos stands de automóveis. Há muitos consumidores que chegam a um stand de automóvel e percebem mais das características de um determinado automóvel que o próprio vendedor, porque foram fazer a pesquisa toda. E, portanto, é normal que assim seja. Mas isto só torna esta relação mais exigente
E do lado do banco temos que ter pessoas que estejam preparadas para poder esclarecer e complementar a ideia do consumidor e que possam apontar vários caminhos e várias soluções para a situação que o cliente nos apresenta. Depois o digital veio também democratizar muito esta ligação. Mas o digital por si só não vale nada. O digital vale por aquilo que nós pudermos fazer com ele, porque não é o digital que tem a relação com o cliente. Quem tem a relação com o cliente é a marca. Depois há várias formas de chegar ao cliente e o cliente tem várias formas de chegar ao banco. E o digital é uma delas. E por isso é que é importante rodearmos de pessoas que não são só formadas em economia e em gestão, mas também pessoas com outras valências, pessoas muito nas áreas das humanidades, dos relacionamentos, para percebermos que uma relação, mesmo que financeira, ela tem que continuar com o toque humano. E no digital nós temos que ter a possibilidade de ter essa componente humana para que a relação não seja meramente artificial ou baseada num algoritmo. E o cliente tem que ter a confiança e a certeza de que o digital está lá para ajudar, mas continua a ter uma rede de sucursais com colaboradores muito bem formados e que podem esclarecer os clientes nas dúvidas que tiverem. Portanto, é esta relação dual entre o humano e o digital que eu acho que vai marcar a diferença. Ter essa relação humana que falou é um dos fatores para sedimentar a percepção que o setor financeiro e bancário é credível. É um dos fatores. Eu mais do que falar em setor... o setor é credível e deu provas disso. E uma das provas, eu há pouco falei nas linhas para empresas que foram fundamentais para manter empresas abertas, mas houve uma linha de moratórias para o crédito pessoal e para o crédito habitação que permitiu que muitas famílias pudessem continuar a viver o seu dia-a-dia sem se terem que preocupar naquele momento com as prestações ao fim do mês. E, portanto, isto foi fundamental para manter a sociedade a funcionar. Da mesma forma que foi fundamental todo o programa de layoff que foi instituído em Portugal. Portanto, eu acho que todas as instituições se comportaram de uma forma muito digna em todo este processo. E, obviamente, a confiança, e por isso é que eu digo que a confiança se reforçou, mas a confiança reforçou-se de forma assimétrica em função das marcas. Eu só posso falar pelo Millennium BCP, porque é a única de que eu tenho dados. E tenho dados concretos que a confiança aumentou na instituição, por tudo o que soubemos prestar e dar aos clientes nestes momentos mais difíceis. João, qual é a estratégia da Cofidis para transparecer a credibilidade ao consumidor? Bem, eu diria que a credibilidade de uma marca como a Cofidis, não é? Que é uma marca e que vive essencialmente de interações à distância. Há talvez algumas exceções. Nós temos alguns pontos concretos físicos em algumas partes do país, mas eu diria que é naturalmente uma minoria da forma como nós operamos. Essa confiança e credibilidade vem essencialmente de nós conseguirmos providenciar experiências, jornadas de subscrição e de gestão dos produtos financeiros que disponibilizamos que sejam transparentes, simples. A transparência e a simplicidade são elementos fundamentais para dar confiança ao consumidor ao longo do processo, quer num processo de subscrição, quer depois na forma como esse cliente vai gerir o seu dia-a-dia e a relação com a empresa no decorrer daquele contrato em particular. E essa credibilidade para nós é essencial ser transversal ao tipo de momentos que estamos a falar. Portanto, é preciso ser transversal do ponto de vista da cadeia de valor, é preciso ser transversal do ponto de vista do tipo de momentos, ou seja, nos momentos fáceis as coisas têm que ser simples, têm que ser transparentes, nos momentos difíceis têm que ser simples e transparentes também, mas aqui temos que acrescentar determinadas camadas em cima. E, portanto, para nós,
o cliente que tem uma determinada dificuldade ou que está a passar por um momento mais difícil, nós temos um conjunto de componentes, sejam eles tecnologia, inteligência artificial, capacidade de prever determinadas situações na vida de um cliente e proativamente conseguir estabelecer um contacto próximo, que é feito à distância, mas é possível ter uma relação próxima à distância se nós tivermos as pessoas certas, com o conhecimento certo e com os valores certos. E, portanto, do ponto de vista de uma marca como a Cofidis, que tem tido, enquanto denominador comum, nos últimos anos largos, o mote de pessoas para pessoas, nós acreditamos fundamentalmente nisso. Portanto, nós, quando existem dúvidas a esclarecer, problemas a resolver, nós temos pessoas humanas, próximas, conhecedoras, que estão do outro lado para aconselhar os clientes em todos os momentos da sua vida. E, portanto, é na continuidade dessa estratégia que nós acreditamos que vamos conseguir continuar a reforçar a credibilidade da marca e construir o futuro com confiança. O consumidor recompensa, na sua perspectiva, marcas que promovam essa proximidade? Sim, eu diria que sim. Os dados, de forma mais global, também o mostram. Ou seja, eu acho que havia uma determinada hipótese que corria na cabeça de muita gente, que as gerações mais recentes eram gerações que iam ser 100% autónomas, completamente self-service, só querem digital e etc. E nós, neste momento, estamos a olhar para dados de mercado e vemos que se calhar existe um conjunto de outras tendências que vêm complementar isto e o resultado final não é assim tão óbvio quanto isso, porque temos consumidores, os mais novos, cada vez mais conscientes, outra vez, cada vez mais preocupados em garantir que consomem de forma responsável, que interagem com marcas onde existe um overlap de valores, não é? Portanto, um consumidor hoje de 20 anos, médio, terá certamente muitas questões e muita pesquisa, e outra vez aqui tocando no ponto do acesso à informação e de uma maior equidade do ponto de vista de visão do que é que se passa no mercado da parte dos consumidores, vai fazer muito mais pesquisa, vai fazer muito mais perguntas difíceis antes de fazer uma escolha. E, portanto, esta componente humana, para nós, é importante. É um humano que se materializa de uma forma substancialmente diferente de um banco, mas é alguém que nós acreditamos e que acreditamos que vai continuar a ser central, principalmente olhando para estas tendências que estão a moldar o mercado do futuro. Ricardo, no Millennium a proximidade também é um fator que está presente? Proximidade com o cliente, mesmo à distância, como referiu o João? Eu acho que a proximidade é fundamental em qualquer atividade e ainda para mais no setor financeiro, porque isso dá muita tranquilidade ao cliente saber que pode estar próximo através da sua app, porque pode naquele momento fazer uma transferência, fazer um pagamento ou subscrever um crédito pessoal, como pode ir a uma sucursal e falar com uma pessoa. Mas voltando ao tema da credibilidade, isto encaixa com o primeiro tema que falámos, que foi a confiança, porque para haver confiança tem que haver credibilidade. E a primeira razão de escolha do Millennium BCP como banco principal é a referência de pessoas amigas ou familiares. E, portanto, ninguém refere outra instituição se não confiar nessa instituição. E a nós apraz-nos ver que as pessoas chegam até ao Millennium BCP essencialmente porque são recomendadas pelos seus familiares ou os seus amigos. E eu acho que isto é o valor mais elevado que uma marca pode ter, é ser considerada, é ser recomendada por outros. E, portanto, eu acho que isso é fundamental. E a credibilidade é algo que se vai construindo e que se vai solidificando. E mesmo agora com estas soluções todas digitais, elas também ajudam a trazer credibilidade, porque apresentam outro tipo de soluções e outro tipo de funcionamento que as pessoas não tinham antigamente. E é interessante ver como pessoas
que até aqui estavam totalmente fora daquilo que era digital, eram info-excluídas inclusivamente, nos últimos tempos aderiram ao digital de uma forma muito natural e com mais facilidade do que aquilo que nós estaríamos à espera, e realmente veem os benefícios dessa adesão. Ser um banco que seja a escolha do consumidor, ou seja, que, como disse, ter familiares ou ter algum amigo a promover o banco para outra pessoa, ou seja, isso é ser a escolha é o mais próximo do que é ser escolha do consumidor. O que é que o Millennium faz para continuar a estar no top of mind dos consumidores, dos seus clientes e novos clientes, possíveis clientes? Há várias formas de estar no top of mind, e os estudos mais recentes mostram que em 2021 o Millennium BCP é o banco em top of mind dos clientes de toda a banca em Portugal, quer seja em campanhas, quer seja em patrocínios, quer seja de marca, e tem o maior brand equity. Como é que isto se constrói? Constrói-se dia a dia com o trabalho de todos os colaboradores do Millennium BCP, que são muitos, são muito profissionais, mas constrói-se de mão dada com os clientes. Portanto, o ser escolha do consumidor não é algo que acontece de um dia para o outro, é algo que leva muito tempo a construir e em que temos que trabalhar todos os dias. E pegando na simplicidade que o João dizia, é um facto, tem que haver simplicidade nos processos, mas tem que haver muito rigor, tem que haver verdade, tem que haver transparência, que também foi referido, e o rigor é aquilo que nos protege de termos problemas no futuro, porque só fazendo bem as coisas é que evitaremos problemas no futuro. E nós sabemos que temos que fazer bem as coisas, porque é isso que também traz desconfiança e é isso que faz com que sejamos a escolha do consumidor. Porque o consumidor hoje, como dizíamos há pouco, é muito mais exigente e não nos podemos esquecer, é o consumidor que escolhe as marcas, não são as marcas que escolhem o consumidor. Estamos a terminar a nossa conversa. João, no caso da Cofidis, como fazem para continuar a ser a escolha do consumidor? Estar no top of mind deles? Sim, nós somos escolha do consumidor na categoria de crédito ao consumo há 9 anos consecutivos. Portanto, isto é um trabalho de longo prazo que começou há muito tempo e que nós damos continuidade porque acreditamos que é o caminho, não é? Portanto, os consumidores mudam, os hábitos mudam, mas reforçando também aqui a mensagem do Ricardo, são os consumidores que fazem as escolhas, não é? E portanto nós temos que estar muito cientes disso, não é? Sabemos que os nossos salários são pagos pelos nossos clientes, não é? Não é ao contrário. Não. A empresa existe porque consegue ser relevante e fazer isso no longo prazo é aquilo que nos vai permitir continuar a existir e existir de uma forma saudável e sustentável. Do ponto de vista da nossa empresa em concreto e da construção desta notoriedade, desta relevância, nós acreditamos que passa por alguns dos pontos que nós já falámos aqui hoje. Portanto, naturalmente que nós temos que operar de acordo com padrões de profissionalismo e padrões de rigor importantes. Portanto, nós somos um ator com impacto muito grande na forma como a economia funciona. E nós somos os primeiros a sublinhar a importância da responsabilidade na concessão e no uso do crédito. E, portanto, para nós, ter aqui um papel do ponto de vista de promotor, dinamizador de literacia financeira é um eixo essencial. Nós lançámos em 2014 um projeto que está materializado através de um site na internet, que é o Contas Connosco, que tem uma relevância super importante na vida dos portugueses. É um site que tem um tráfego gigantesco, que tem conteúdo que cobre um espectro largo de assuntos relevantes para a vida dos consumidores, que é de conteúdo, é informativo, e que para nós
é um exemplo de outros sobre como é que nós queremos ser um dinamizador deste espaço, porque quanto mais informados estiverem os consumidores, melhores escolhas vão fazer e mais incentivos as empresas vão ter para se conseguir adaptar e continuar a ser relevantes. Por outro lado, e aqui muito puxando aos nossos valores fundamentais, à gênese daquilo que é a Cofidis, que por mais que a tecnologia evolua e por mais que os consumidores mudem de hábitos, nós continuamos a acreditar que sermos simples, termos experiências fluídas, aliando naturalmente isto ao tema da responsabilidade e do profissionalismo, continuam a ser temas-chave no sentido de estar presentes no ponto certo, na altura certa, da forma certa e conseguir ser um promotor de um consumo responsável, da realização de projetos pessoais das vidas dos nossos clientes através da gama de produtos que nós oferecemos. A literacia financeira de que falava é muito importante, porque ainda há uns dias falava disso, que mesmo nas escolas os alunos não têm acesso a informações, depois não conseguem, por exemplo, fazer um simples IRS, saem da faculdade, há muita coisa que não sabem. Mas é curioso, Carolina, estar a mencionar a literacia financeira. Eu concordo consigo, eu acho que é nas escolas que deve começar a literacia financeira. E nós, através da Fundação Millennium BCP, tivemos um programa que justamente procurava levar a literacia financeira às escolas, aos mais novos, porque eu acho que é a partir daí que se deve começar a construir estes conceitos básicos de literacia financeira, porque quanto mais preparados e melhor preparados estiverem os jovens, mais exigentes serão, e isso coloca uma responsabilidade adicional nas instituições financeiras. É que nós temos que proporcionar aos clientes as soluções financeiras que eles efetivamente necessitam e não aquelas que porventura sejam mais rentáveis para o nosso balanço. E portanto é preciso que as pessoas tenham conhecimento e tenham essa literacia financeira de base para poder ter uma conversa mais informada com uma instituição financeira. Sim, eu falei do IRS, mas há coisas muito mais básicas que as pessoas não sabem e que os mais novos não sabem. E que uma pessoa, nem no mercado de trabalho às vezes, tem noção, só em conversa com amigos ou com os bancos, lá está, com as instituições financeiras, é que percebe certos temas, e devia ser algo que devíamos aprender desde o terceiro ciclo. Muito obrigada a ambos pela conversa. Chegamos ao fim de mais um podcast, à Escolha de Consumidor. Não se esqueça que voltamos em breve com outro tema. Até lá!